Olá, meus amigos. Vamos para mais um devocional hoje do livro Café com Deus Pai, edição 2026, né? E nosso devocional de hoje, ele é muito especial. Ele tem um tema muito lindo, que está lá em João 9. E o tema de hoje é Além do que os olhos podem ver. E começamos o devocional com esse versículo, lá em João 9, que fala assim: Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Quem disse isso foi um mendigo que era cego de nascença. Ele falou, não sei como, eu só sei que agora eu vejo. E que eu era cego de nascença, mas agora eu vejo, né? Isso mostra que para Deus nada é impossível, para Jesus nada é impossível, né? E a gente começa o devocional aqui no primeiro parágrafo dizendo assim: Jesus realizou muitos milagres. Somente alguns estão registrados na Bíblia, lá em João 21:25. E deles, a maioria aconteceu quando as pessoas foram até ele com fé. São os casos, por exemplo, de Jairo, que procurou ajuda para sua filha. Já falamos dessa história aqui também, né? A da mulher com hemorragia, do centurião que buscava cura para seu servo, entre outros. Já no capítulo 9 do Evangelho de João, há um relato de uma ocasião em que Jesus tomou a iniciativa e foi até um homem cego de nascença. De modo nada usual para nós, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Isso está no verso 6 de João. Em seguida ordenou: vá lavar-se no tanque de Siloé. No verso 7 está lá. O homem obedeceu a ordem e após se lavar voltou vendo. Em nenhum momento o relato de João nos diz que Jesus deu àquele homem uma garantia de que seria curado. Então a obediência do cego, a instrução de Jesus releva a fé daquele homem, que partiu em direção ao tanque de Siloé. Essa não era uma tarefa fácil para uma pessoa sem visão, mas ele simplesmente foi, né? Às vezes a gente coloca muito empecilhos, muita dificuldade nas coisas que Deus pede para a gente fazer. A gente esquece que quem está mandando é Jesus, é Deus, né? É como Caleb, né? E os 12 espiãos. Caleb foi um dos dois que acreditaram na palavra de Deus, que confiaram em Deus acima de todas as coisas, que acreditaram que Deus é capaz de fazer, né? Porque para Deus não é impossível. Da mesma forma foi esse cego. Ele levantou, foi e lavou-se. Ele teve que levantar e andar. Ele era cego, mas mesmo assim ele foi. Ele viu que estava difícil, mas ele acreditava que dali teria algo muito especial. E ele foi. Ele acreditou, ele confiou, ele teve fé, ele teve obediência e fé. Caleb, voltando lá, quando Caleb foi lá espiar a terra prometida, ele viu que teria muita luta. Ele viu que teria homens gigantes ali que de olhar para eles é como se Caleb e o povo dele fossem como formigas perto daqueles homens grandes. Mas mesmo assim, Caleb decidiu confiar em Deus. Ele decidiu lutar. Ele saberia que iria ter uma batalha, que não iria ser fácil. Mas ele confiou e ele acreditou. Assim como esse cego. Não era fácil chegar no tanque. Mas ele confiava no Senhor. E ele obedeceu. Era difícil para ele, mas ele sabia que não estava sozinho.
Fé e obediência deram vida a um milagre tão surpreendente e maravilhoso que levou aquele homem a declarar mais tarde: ninguém jamais ouviu que olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Está lá no verso 32. Ou seja, quando eu falo para vocês que a bênção do Senhor, ela não morre em você, ela transborda, ela alcança outras pessoas. Esse homem que era cego de nascença, ele não só com a vida dele mostrou que eu era cego e hoje eu vejo, como ele saiu falando para todo mundo. Eu era cego de nascença e hoje vejo. Se isso não é Deus, se esse homem não é o filho de Deus, se esse homem não for de Deus, como que isso seria possível, né? Então, assim, a bênção do Senhor não parou nele. Ele levou essa palavra para outras pessoas e até hoje é lembrado, e é visto, e é falado. Então, sim, a bênção do Senhor, ela transborda nas nossas vidas. E se nós não pudermos transbordar as bênçãos do Senhor para que outras pessoas sejam atingidas, sejam impactadas com isso, o que nós estamos fazendo aqui, né? E nós que aceitamos a Jesus e que acreditamos em Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós devemos fazer isso, nós devemos levar o Evangelho. E não importa se uma pessoa escutou isso, o que importa é que uma pessoa escutou. O que importa é que aquela pessoa escutou essa palavra e foi tocada. E eu gostaria, sim, que o que eu falo sobre Jesus aqui, sobre o amor de Jesus, sobre quem é Jesus, que isso chegue em alguém, que isso toque uma vida que se quer que seja, e essa vida, ela seja impactada com a palavra do Senhor, que ela possa ser transformada, que ela possa acreditar, não da mesma forma que eu, até mais do que eu, em Jesus, e possa entender e buscar e falar de Jesus também, porque esse é o Evangelho de Deus, essa é as bênçãos sendo transbordadas, essa é a bênção sendo tocada às pessoas, e isso é a coisa mais linda. Como eu falei no início, eu não sou nenhuma especialista, não sou nenhuma pessoa que sabe muito, mas o que eu sei, eu quero compartilhar. E vamos para o último capítulo, que fala assim: o que Deus tem pedido que você ainda não fez. Talvez você se encontre em uma cegueira espiritual, a ponto de não enxergar aquilo que você está vivenciando. Vou voltar do início de novo. O que Deus tem pedido que você ainda não fez? Aí ele fala que ainda. Talvez você se encontre em uma cegueira espiritual, a ponto de não enxergar que aquilo que você está vivendo seja resultado das suas escolhas. Tudo o que você precisa é sair desse encontro disposto e decidido a obedecer Jesus. Assim como aquele cego. Pois a sua obediência demonstrará o quanto você aceitou a instrução de Jesus. Só assim nossos olhos espirituais são abertos e podemos contemplar o sobrenatural de Deus. O amor de Deus, o amor de Jesus, ele é algo que nos envolve e que nos toma. E como que nós podemos demonstrar esse amor? Jesus falou que quem o ama, guarda os seus ensinamentos, respeita os seus ensinamentos, obedece os seus ensinamentos e transborda isso para as outras pessoas, fala desse amor para as outras pessoas. E eu vejo que o Senhor, ele tem transformado a minha vida, ele tem me tocado, ele tem feito
coisas que eu não esperava. Eu sou improvável. Eu sou uma pessoa improvável e eu não tenho nenhum, assim, não, isso é mérito meu, eu não tenho nenhum mérito em cima disso. O meu mérito total é de Jesus, porque foi Jesus quem fez. É Jesus que está moldando e transformando. E eu entendi que mesmo quando algo não sai conforme a minha vontade, quando algo tá me machucando, tá doendo, eu entrego para Jesus. E eu entendo que mesmo na dor, Jesus está comigo. Mesmo na dor, Ele está me lapidando. Porque é nos momentos difíceis, é no deserto que Jesus trabalha, sabe? E é sobre isso, sobre obediência e fé. Sobre acreditar que Jesus, Ele é seu único e suficiente Salvador. Sobre acreditar nos ensinamentos dEle. E sobre amar a Cristo. E como é que nós amamos a Cristo? Nós amamos guardando e obedecendo aquilo que Ele nos ensinou. E transbordando isso para as outras pessoas. E João 9 fala muito sobre isso, né? E aqui nesse devocional fala assim: veja as coisas da perspectiva de Deus, não da sua. Parece impossível se você estivesse sozinho, se você fosse fazer sozinho. Mas se Deus, Rei dos Reis, aquele que não perde batalha, estiver com você, se você estiver sendo conduzida por Ele, não existe derrota. Não existe batalha perdida quando Deus está sendo o seu comandante. E mesmo quando você pensa que você perdeu, saiu exatamente como Deus queria. Porque Deus, ele não age por impulso. Ele sabe. Ele sabe que mesmo naquele momento ali de dor, Ele está te lapidando, Ele está te ensinando. E é sobre isso. É sobre confiar, é sobre acreditar, é sobre ter fé. E sobre falar de Jesus. E é isso, eu espero que essa palavra tenha chegado até vocês, que você tenha sido tocada, assim como eu fui tocada por esses versos, né, que tá lá em João 9. E é isso, que a paz do Senhor esteja com vocês e que vocês possam sentir o Espírito Santo conduzir vocês e falar com vocês através dos ensinamentos da palavra de Deus.